Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7, está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, senão se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeita o seu amor. Versículo 16 está escrito assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez, entrando, Deus, na tua presença, pedindo, Pai, da tua graça, do teu poder, da tua infinita misericórdia. Hoje, Pai, quero falar do teu amor. Quero trazer uma palavra falando do amor, pois quem não ama não conhece a ti. Pois só aqueles que dizem que conhecem a ti, mas não têm amor em seu coração, estes não são seu discípulo. Por isso, meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, usa-me, capacita-me, instrua-me, faça de mim, Senhor, instrumento da tua infinita graça, em o nome do Senhor Jesus. Amado e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca do amor de Deus. Nós conhecemos um versículo da palavra de Deus no livro de João 3,16, onde está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, amados irmãos, ele demonstra claramente o amor de Deus. É um versículo onde fala sobre o amor que o Pai tem por cada um de nós. Eu já disse em outros áudios ministrado por mim que é tão bom se sentir amado pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, pelos seus filhos. Eu me sinto feliz quando minha esposa diz para mim que me ama. Meu coração se alegra. Meu coração sente paz quando minha esposa diz que me ama.
Portanto, amados irmãos, é tão bom sentir que somos alvos de amor de alguém. Mas, amados irmãos, imagine quanto é maravilhoso ser amado por um Deus criador dos céus e da terra. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama cada um de nós. E Ele não somente nos ama, mas Ele provou o seu amor para conosco. Ele provou o seu amor para conosco quando Ele enviou o seu Filho amado. O seu Filho amado, o Senhor Jesus. Ele enviou o seu Filho Jesus para ser a propiciação dos nossos pecados. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele nós venhamos viver, que por Ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E por nos amar, Ele enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus preparou um meio para nós sermos salvos, para sermos libertos, para sermos agora agraciados com a sua infinita misericórdia. Sabemos que Deus ama a cada um de nós. Quando Deus fez o mundo, Ele fez perfeito. Deus fez as coisas perfeitas. Deus, Ele preparou um jardim onde o homem poderia viver em paz, se assim o homem quisesse. Mas o homem pecou. O homem cometeu o pecado e por causa disso afastou-se de Deus. Deus é santo. E Ele não tolera o pecado, amados irmãos. Mas mesmo o homem caindo da graça de Deus, mesmo o homem estando alienado de Deus, mesmo o homem estando afastado de Deus, ele continuava sendo alvo deste amor precioso de Deus. Deus continuava amando o pecador. Então, para resolver esse problema, esta situação, Ele enviou seu Filho amado. Ele enviou seu Filho amado para ser a salvação, para ser o Salvador, para nos reconciliar com Ele, para nos ligar novamente a Ele. E este plano de salvação colocado por Deus, Ele colocou em prática. Ele escolheu seu Filho amado, o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus podia realizar. O seu único Filho era o único que podia fazer. Então Deus enviou Ele ao mundo para cumprir a tão nobre missão. Você, amados irmãos, deve pensar nisso, que a Bíblia diz: amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama, ainda que ele diz conhecer a Deus, ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é paz. Deus é graça. O apóstolo continua dizendo: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor só pode ser manifestado por meio de atitudes, amados irmãos. Dizer eu te amo, ele não tem validade se você não tiver uma atitude de amor.
Para ser um cristão autêntico, precisamos conhecer o verdadeiro amor. Aquele que ama se coloca no lugar de outro, amando-o como se fosse a si mesmo. Se eu amo meu irmão, se eu amo minha irmã, se eu amo minha família, se eu amo minha esposa, eu sempre me colocarei no lugar dela. Quem aceitou a Jesus Cristo como Salvador, logo começa a sentir-se alvo do amor do Pai e sente necessidade de anunciar ao outro este amor. E como ele pode anunciar este amor? Através do Evangelho. Afinal, quem deseja ver o seu familiar se perdendo? Quem não desejaria ver o seu próximo ser salvo pelo Senhor? Quem sentiu o amor de Deus desejaria que outro viesse a se perder, viesse a ir para o inferno, viesse a ser enlaçado pelo pecado? Se você aceitou a Cristo, você deve viver na presença dEle. Você deve ser um porta-voz dEle. Amados irmãos, existe muita família que está se perecendo. Existe muita família sendo destruída porque falta de amor. Falta de amor entre os pais. Falta de amor entre os filhos. Falta de diálogo entre o casal. A falta de amor, amado irmão, muitas vezes tem levado famílias inteiras à destruição. Amado, pense nisso. Pense que a sua salvação custou nada para você. Ele foi ofertado gratuitamente. Deus te deu gratuitamente a salvação. A sua salvação, ela está garantida a você. Não há com que se preocupar sobre o poder ilimitado do amor de Deus. Agora você tem que se preocupar com seus familiares, com seus entes queridos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos céus, principalmente da sua família, ele negou a fé e é pior do que o pecador. Quem, amados irmãos, pode ser considerado então o nosso próximo? É a minha família? É meus parentes? É meus amigos? As pessoas que passam por mim nas ruas? Amados, todos eles é o próximo. Todos aqueles que foi criado igual a mim, igual a você, imagem e semelhança de Deus. Não importa se eles querem ou não querem conhecer a Deus. A nossa missão é levar a eles o amor de Deus. É pregar a ele o poder da salvação. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem feito isso, minha irmã? Você tem exercitado o seu amor? Você tem falado aos seus pais? Os seus pais sabem que você ama a eles? Você tem falado para tua esposa que você ama ela? Você tem demonstrado este amor? Você tem demonstrado o amor que você sente pela sua esposa, pela sua companheira? Ninguém jamais viu a Deus,
Mas se nós amamos uns aos outros, a Bíblia diz que Deus está em nós. Em nós é perfeito o seu amor. A Bíblia diz que qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, este está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, pois Deus é amor. E quem está em Deus está vivendo no amor dele, está abraçando o amor dele. É nisto, amados irmãos, é nisto que se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus para cada um de nós, para cada dia, no dia a dia. O Deus falando por nossos lábios, Deus falando por nosso gesto, Deus agindo por nosso meio da nossa família, dando a condição para que o amor dele se manifeste, trazendo à existência este amor glorioso. Quem confia em Deus, quem acredita em Deus, deve abraçar o seu familiar, deve abraçar o seu ente querido, deve ter um espírito de perdão, deve ter um espírito voltado a ser gentil com seus entes queridos. Tenho visto e tenho recebido muitos pedidos de oração, de lares destruídos, família destruída, vida sentimental destruída. Meus irmãos, se você é servo de Deus, se você ama a Deus, se você confessa que Jesus é Filho de Deus, você deve também estender este amor para os seus entes queridos. Amados, nós somos cidadãos dos céus, nós vamos um dia habitar na glória. Nós amamos, amados irmãos, nós amamos, mas muitas vezes não sabemos manifestar este amor. O amor, ele é gentil. O amor, ele é compassivo. O amor é benevolente. O amor, ele tudo espera, tudo suporta. Ele não trata com leviandade. Ele não maltrata a pessoa amada. Quem ama, ele sempre estará pronto a estender a mão. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que precisamos colocar em ação este amor. Você tem o seu familiar, você tem a sua igreja, você tem os seus amigos, você já olhou, você, meu irmão, já olhou para a sua esposa com um sorriso aberto e dizendo para ela: eu te amo. Você, minha irmã, já olhou para o seu esposo com um sorriso cativante e dizendo para ele que ama? Pense nisso. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas aborrece ou maltrata o seu ente querido ou o seu irmão, esta pessoa não conhece a Deus, esta pessoa é mentirosa. Pois quem ama o seu irmão, ele sempre trata bem, com gentileza, com carinho. Se ele não ama o seu irmão, a qual está vendo, como pode amar a Deus que nunca viu? Pense nisso, amados irmãos. Pois
se nós lemos o livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver ali a linguagem do amor. Apóstolo Paulo falando sobre o amor, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. Nada disso seria bom para mim. Não teria nenhum valor. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Existem muitos maridos que são indecentes. Envergonha sua família, envergonha sua esposa. Não busca o seu interesse próprio. Tem marido muitas vezes que gasta o seu dinheiro fora de casa, com seus próprios interesses, e deixa os seus familiares muitas vezes passarem necessidade. Estou falando para os maridos. O marido não se irrita com sua esposa, não suspeita mal dela. O marido, ele não folga com a injustiça muitas vezes que a sua esposa sofre, mas ele está pronto a apoiar ela em toda a verdade. Quem ama, ele até sofre, ele tudo sofre, mas ele acredita que dias melhores virão. Por isso ele tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não falha, amados irmãos, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele manifesta o amor. Ele manifesta o amor dentro dos nossos corações. Você, meu irmão, minha irmã, que estava prestes a separar, vocês que já estavam decidido a abandonar esse casamento, olha para tua esposa, olha para o teu esposo com carinho. Não deixe que o espírito de separação venha destruir a tua felicidade. Não deixe que o espírito de adultério venha levar você literalmente para o mundo do pecado. Não permita que este mal destrua a tua felicidade, pois quem ama tudo suporta, quem ama tudo crê, tudo espera. Quem ama, ele pensa o melhor do seu cônjuge. Quem ama está pronto a estender o perdão, ainda que as pessoas erram contigo, ainda que houve falha, ainda que houve uma ruptura nas alianças que vocês fizeram. Compreenda que o seu casamento ainda existe esperança. Deus pega um casamento falido e transforma em um casamento de amor. Deus pega aquilo que está destruído,
arranca tudo e faz de você uma nova criatura. Não abandone a tua felicidade. Lute em oração. Lute com fé, com esperança, porque quem ama, tudo suporta. Quem ama, acredita. Quem ama, confia. Quem ama, não se porta com indecência. Não falha com a pessoa amada. Não falha com a pessoa amada. Não abandone a pessoa amada. Mas quando você fala a linguagem do amor, você será um vencedor. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Cuide da tua família, cuide dos teus filhos, cuide do teu casamento, cuide da tua casa. Não abandone teu lar. Não traia tua esposa, não traia teu esposo. Não permita que o mal destrua a tua felicidade. Abrace o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado por meio do Espírito Santo no teu coração, no meu coração. Estarei gravando um outro áudio de oração para que Deus nos abençoe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei com mais um pedacinho do maná dos céus, se assim o Senhor permitir.